A gente tem uma premissa dentro do grupo que é a valorização pessoal. Então, quem tá ali trabalhando, vestindo a camisa, dando suor e querendo crescer, o cara cresce dentro do nosso grupo. Esse episódio é um oferecimento de Grupo V3 e EMEG, em parceria com Hub Fucap e Fervo Digital. Está começando mais um episódio de O Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Nessa temporada a gente está de casa nova, a gente está aqui no Hub da Fucap e estamos também com uma parceria com a Fervo Digital, que está fazendo a parte de produção audiovisual. Se você ainda não me conhece, meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão. E hoje a gente tem os gestores convidados aqui, o Pedro e o Thiago. Inédito, Bruno, primeira vez que a gente está fazendo, inovando aí no programa. O Pedro, que é administrador pela UFES, empresário desde 2011, atuou na administração de empresas, no ramo de marcenaria e construção civil, e desde 2016 atua no ramo de bares, restaurantes, eventos e entretenimento. É responsável hoje pelo comercial do grupo 2127. E o Thiago, que é economista pela Universidade Federal Fluminense, atuou por 10 anos no mercado financeiro e virou empresário no setor de bares, restaurantes e eventos desde 2019. É responsável hoje pela área comercial, manutenção e operação das casas. O grupo 2127, que é composto pelas unidades do Wanted, o Bar Lavento, o Repique, que nós vamos falar um pouco aqui também, o Holy Cow, o NAG e Bar Lavento Drinks. Barla Drinks, desculpa. Senhores, sejam bem-vindos ao Gestor. Obrigado por aceitar o nosso convite. Então, só um prazer estar aqui, agradecer aí o convite do Bruno, do Gabriel. Eu sou um ouvinte do programa. Então é um prazer se juntar a essas feras que já passaram por aqui desde a temporada passada. Boa. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui participando com vocês do podcast O Gestor. E fico muito feliz, por esse incentivo de estar sempre debatendo a gestão dos negócios, principalmente aqui capixaba, que valoriza o nosso estado. Se o Thiago falou aqui que é nosso ouvinte, realmente o nosso público está qualificado, então é sinal de que o gestor está atingindo aí um público muito seleto. Mas, cara, obrigado aí por vocês terem aceito o nosso convite. Naturalmente, a gente vai conseguir aqui abordar muito dessa trajetória que vocês fizeram e seria importante entender, exatamente isso, como é que vocês chegaram até aqui, o que vocês estão pensando aí nessa capacidade criativa de vocês. Fala um pouquinho do grupo 2127 pra gente. O grupo 2127, primeiro apresentar um pouco referente ao nome, o motivo do nome. Então, o nosso trabalho hoje, ele é concentrado aqui no estado do Espírito Santo, então daí o 27, e eu sou capixaba também, então acabo que representa um pouco desse lado da nossa terra, e os nossos sócios são do Rio de Janeiro, são cariocas, então vieram lá do Rio para trazer essa vida de gestão, de empresário, de empreendedor, e encarar os desafios aqui no Espírito Santo. Então, de lá trouxeram a parte do 21. Então, daí o nome do nosso grupo, aliando muito a questão também das nossas satisfações pessoais com o lado profissional do nosso trabalho, que é muito enraizado aqui. Vocês comentaram que são 5 sócios. Como é que vocês se conheceram? Como é que foi essa junção aí de um capixaba com 4 cariocas e um pouco dessa vinda para cá também, acho que vai estar muito conectado com a história de vocês. Sim. Somos 5, Só que 4 amigos de infância do Rio de Janeiro, eu e mais 3. Só que agora eu começo a falar que somos 5 amigos de infância, Porque quem conhece o PP sabe que 2 semanas de convivência com ele já se torna um melhor amigo, um amigo de infância. Então, brincadeiras à parte, o nosso vínculo com o Espírito Santo começa quando a gente é adolescente, que um dos nossos sócios, o Tito, ele vem morar aqui. Então, desde então, a gente vem passar férias aqui e já começa a conhecer o estado, a se encantar pelo estado também. E aí a vida foi dando voltas, um foi fazer concurso público, eu fui para o mercado financeiro, um outro sócio nosso, o Rodolfo, também para o mercado financeiro, o Luiz
que é o nosso outro sócio, foi empreender com o pai. E a partir de determinado momento, a gente queria fazer alguma coisa junto e começa a ver oportunidades. E a gente olha para o Espírito Santo, vê oportunidades aqui. E a gente começa com a Wanted lá em 2016, quando a gente se junta para o primeiro negócio do grupo. E aí é quando a gente conhece o PP, que acabou fazendo faculdade com o Tito aqui também. Então o Tito já conhecia ele apresenta para a gente. E aí a gente forma o nosso grupo. O grupo já iniciou, então, com os 5 sócios participando. Na verdade, eu e o Rodolfo viemos para a operação depois. Tanto que em 2019, que a gente ainda tinha algumas questões a serem resolvidas nas nossas carreiras antigas, né? Então, a gente entra como um sócio investidor inicialmente, mas já com uma propensão a assumir a operação em determinado momento. Então, eu terminei a minha jornada no mercado financeiro, o Rodolfo estava fazendo um mestrado fora, e aí quando vai abrir o Barlavento, a gente precisa de mais braço aqui, e aí é um momento que a gente vem, e aí sim os 5, a partir de 2019, estão os 5 aqui em Vitória. Legal. Vou tomar a liberdade de chamar de PP, cara. Naturalmente, ali, quando você se formou em administração, eu vejo que você teve uma atuação em ramos de marcenaria, construção civil. E assim como o Thiago está comentando, tem um pouco dessa virada de chave de você, cara, tá numa carreira e, naturalmente, em algum momento você já está com uma estabilidade financeira ou já está bem estabelecido, eventualmente está num relacionamento e tal. Como é que foi para você, né? Já conhecendo o Tito, né, durante a faculdade, acho que vocês, em algum momento ali, resolveram se unir para criar um negócio. Mas como é que foi essa virada de chave, essa tomada de decisão para ir para um setor que é muito específico e, à época e ainda hoje, eu considero que acaba sendo muito carente aqui no Espírito Santo, talvez no Rio de Janeiro um pouco mais desenvolvido. Mas como é que foi essa virada de chave e essa junção para vocês entenderem que dava para surfar uma onda de uma oportunidade que existia aqui? Ser empreendedor é para os corajosos, né? Então, é muito desafiador. Praticamente um problema diário aí para você vencer, né? Então, assim, quando eu era pequeno, é engraçado isso, eu já contei essa história algumas vezes, eu tinha vontade de ter um bar, né? Então, algumas profissões tradicionais aí, você vai ser engenheiro, você vai ser advogado, você vai ser isso, aquilo. Eu queria ter um bar, então não sei de onde surgiu essa vontade ainda, pequeno, mas eu sempre falava isso com meu pai, né? Minha conexão com meu pai é muito forte e ele sempre me, apoiou incondicionalmente, né? Então, deu sempre um incentivo ali pro que eu gostasse. Quando eu me formei, meu pai já tinha essas empresas, né, de marcenaria e construção civil, e eu naturalmente fui trabalhar na parte administrativa de gestão das empresas dele, né? E chegamos como um braço direito ali do meu pai. E trabalhei com ele durante um período, até o Tito me ligar. Então, quando ele me ligou e ele teve essa ideia de criar uma casa noturna, um pub, e voltado para esse lado sertanejo, aí que foi a ideia da Wanted e tudo mais, e qual ele veio fazer o convite, e até muito direcionado para essa parte comercial, né? Porque sempre fui de me relacionar com muita gente, de ser muito exposto ali na rua. E aí ele viu esse perfil em mim e me convidou para o projeto, e eu prontamente falei, cara, eu não sei nem direito o que é e como vai ser, mas eu tô dentro. E aí eu conversei com meu pai, ele prontamente falou, vai que, enfim, o que precisar a gente vai estar aqui de suporte. E aí eu fui para esse novo desafio, né? E aí começou, né, esse projeto da Wanted, já com os meninos também, mesmo que ainda de back. O Luiz, logo depois, que é o nosso sócio, ele já veio para cá também, já morar, veio primeiro. E aí depois, futuramente, quando, né, a empresa foi crescendo, já se consolidando, a gente teve a ideia de ter o Barlavento, aí foi quando o Thiago e o Rodolfo vieram para completar o time, né? A história da Wanted é impressionante até pela longevidade, né, da casa e da persistência em você ter ali, né, continuamente um bom público, ter sempre o potencial, né, no alto ali da casa. Eu olho para as casas que existem hoje, é difícil você ver uma casa que está próxima de ter 7 anos. Imagino que comparativamente existam poucas, né?
Qual foi o segredo que vocês entendem, que vocês enxergaram, né, na Wanted e aplicaram lá para que ela tivesse essa perenidade, essa longevidade que ela tem hoje? Então, acho que a Wanted ela tem uma característica muito específica, enraizada, que ela foca muito no atendimento, na experiência, de uma forma intimista. Então, acho que isso contagia as pessoas. O que você chama de intimista, assim? O que seria isso para traduzir para... Tem alguns pontos. O tamanho da casa, já é uma casa que é um tamanho ali para 300 pessoas, ela é menor do que talvez a média de outras casas noturnas, outras casas. A gente vinha de uma época de casas com 1.000 pessoas, 1.200 pessoas. Então, quando a gente abre uma casa para 300 pessoas, já é diferente, né? Isso possibilita também, a gente abre 5 vezes na semana, não é só a longevidade, né? Então, a gente também faz muitos eventos durante o ano. Então, eu acho que esse é um ponto central. O acolhimento, que eu acho que o PP falou, é um pouco diferente. Se você for, você vê que não é uma balada tão pesada. Muita gente ali se conhece, já conhece os funcionários, o nosso time lá está desde o início com a gente. Então, a gente tem uma relação, o garçom dança com o cliente. Então, assim, é realmente uma experiência. Os clientes, eles vão lá para, que a gente chama eles de procurados, né? Eles vão lá para se entregar mesmo, para se divertir e não se preocupar com nada. Então, eles se sentem em casa, né? Chamam de segunda casa, de casinha, né? O nosso palco, aí alguns elementos para trazer esse lado mais intimista. Nosso palco, ele é um palco de 3x4, de 50 centímetros de altura. Então, o cantor, ele praticamente está ali junto com o público. O pessoal sobe no palco para cantar e participa, o cantor interage bastante, né? A gente tem um drink lá, que é um drink que vem dentro da bota, uma bota mesmo de couro de verdade, de cowboy. Então, a gente criou uma estrutura, então isso dá esse ar. Tem um mascote da casa, que vira e mexe, tá lá, que é o Woody, né, do Toy Story, que é um cowboy. Então, ele passa lá interagindo com a galera, com a fantasia. Então, tudo isso vai criando esse ambiente mais fantasioso, de que você se sente mais à vontade. Esses elementos foram planejados ou vocês foram entendendo isso ao longo do tempo e ainda vocês chegaram a fazer alguma análise de algum tipo de negócio semelhante que hoje, por exemplo, já não existe dentro da região ali, que vocês olharam e falaram, cara, isso aqui a gente não pode fazer. O que foi isso e como é que foi esse planejamento de gerar essa experiência, por exemplo? Foi um planejamento prévio e existem algumas casas no Brasil com esse conceito, né? Então, antes de tudo, a gente fez uma pesquisa de mercado. Então, a gente foi trazendo alguns elementos que a gente achava interessante para a gente mesmo, que a gente fosse curtir. Então, a gente sempre se identificou muito com os negócios e com os conceitos. Então, a gente entendia que se aquele conceito era algo que a gente mesmo fosse consumidor, a gente entendia que a gente seria mais fácil de vender isso ao público, né? Isso é uma coisa interessante, porque quando a gente vai desenvolver algum serviço ou algum produto, naturalmente, se aquilo é um must-have, né? Ou seja, tem um caráter de essencialidade, ou se é algo que você utilizaria, uma coisa que você está vendendo que você também utilizaria, naturalmente você consegue vender aquilo melhor também, porque você está falando com propriedade, você está falando com verdade, e você consegue se manter naquela essência, né? E as pessoas que se identificam com aquela essência também entendem essa perspectiva. Mas como é que foi essa jornada? Vocês ali começaram em 2016 e vocês obviamente performaram durante um tempo e até vocês terem uma ideia de, cara, vamos abrir aqui um outro negócio, mas com uma pegada um pouco diferente. Foi uma oportunidade que vocês identificaram de um novo local à beira-mar que estava surgindo essa oportunidade, ou vocês olharam e falaram, cara, não tem ninguém explorando isso aqui, vamos tentar desenvolver esse negócio? E aí eu entendo que junto com isso veio também a vinda dos outros 2 sócios, né, junto com você, né, Thiago? Para a Vitória, né? Como é que foi essa compreensão de que, cara, tá dando certo isso aqui, esse setor é bacana. Vamos reinvestir. Mas indo para uma pegada um pouco diferente. E você me permite um complemento, Thiago? Quando você olha para as unidades, todas elas são diferentes entre si. Né? Então, um pouco dessa... Como é que foi esse buscar de diversificação, né? Sim. Eu acho que tem 2 fatores quando a gente analisa para abrir um novo negócio. O primeiro é uma oportunidade. Então, no caso do Balavento, realmente foi uma oportunidade. A gente pegar o quiosque ali, o primeiro, que é numa área mais privilegiada,
E o segundo é uma dor de mercado que a gente identifica. Então, o que a gente identificou com o Barlavento? Pô, a gente tem uma orla dessa aqui em Vitória e ela é muito pouco explorada. Então, a gente viajando para o Nordeste, para o próprio Rio de Janeiro, a gente vê muitas estruturas próximas da praia e que vendem muito e que traz todo um diferencial para aquela região. A gente falou, cara, vamos fazer isso aqui também. E aí a gente teve a ideia do Barlavento, muita gente chamou a gente de louco na época, que a gente estava investindo muito num negócio que nunca deu certo, que foi a Orla de Vitória, a Orla de Camburi. E a partir do primeiro momento que a gente abriu, que a gente viu o público entrando ali, a gente viu, cara, a gente estava certo. E é até uma satisfação nossa ver que depois da gente, muitos outros vieram investindo. Sim. Então o pessoal que é aqui de Vitória vai identificar mais, principalmente ali na curva da Jurema, hoje tem empreendimentos também bem bacanas, né, com investimento alto. E eu acho que a gente tem uma participação nesse movimento. Isso aí sem dúvida, né? Nessa parte, principalmente ali em Camburi, né? Depois de vocês vieram todos os outros ali nessa... Porque eu não sou daqui do Espírito Santo, mas talvez o Gabriel que está um pouco mais de tempo aqui, o PP também me corrija aqui. Acho que já teve alguns investimentos ali nessa orla de Vitória, mas com uma pegada diferente, né? Para talvez um tipo de pegada menos... Porque vocês trouxeram uma pegada de gastronomia de uma forma mais interessante, mais trabalhada, mais elaborada, carta de drinks, uma experiência mais imersiva ali também. Como é que foi essa concepção, assim, de sair de uma perspectiva, cara, tô aqui num foco muito grande em cowboy, música sertaneja, uma pegada bem específica para uma compreensão disso também do negócio, assim, para vocês conceituarem, trazer essa ideia mesmo de um novo conceito, assim. O Gabriel falou da diversidade dos nossos negócios, dos nossos conceitos. Então, assim, a gente tinha uma balada, né? Uhum. Então, a gente pensou, esse público a gente já atingiu. Já tá atendendo. Agora, qual é o outro público que está precisando de uma opção aqui em Vitória, que seja nessa parte de restaurante, de gastronomia, né? E, na verdade, lá a gente construiu um hub, né? Porque tem a parte da loja da Origens também, então Sim. trouxe um pouco... A gente teve com o Rafael aqui, né? Exato, é nosso grande amigo, né? O Rafael e o Igor. Então, inclusive o Igor, né? Ele tinha esse projeto de abrir uma loja disruptiva, né? Na beira da praia e tal. E aí, da parte... Muita gente também chamou ele de louco nesse projeto. Isso, na parte da loja ali e tal, mas o que a gente pode agregar mais à loja? Aí começou, vamos fazer uma casa de sanduíches, de sucos, depois vamos construir um restaurante e aí quando ele fez esse convite de agregar no projeto como um todo, de criar esse complexo ali com a loja, com bar, com restaurante, com drinks, com música, com diversão, a gente entrou e ofertou vários diferenciais para esse negócio crescer e tomar um corpo de uma estrutura com mais propriedade, né? Então, quando a gente entrou, e essa parte muito da coragem, a gente entrou de cabeça. A gente não foi lá para fazer algo mais ou menos. A gente já tinha um case de sucesso que era o Wanted. Uhum. Então, em 2019, a Wanted já estava aí com 3 anos. Então, já era uma casa já muito conhecida, consolidada. Então, a gente precisava desse nível para cima. E aí, a gente, enfim, começou a parte do investimento em cima do rooftop, né? De criar um segundo andar dentro da praia. Então, isso era uma coisa meio que as pessoas não acreditavam muito nisso, né? Então, como o Garcia falou, a gente foi meio pioneiro, disruptivo, saiu meio de um negócio que já estava meio abandonado, porque, enfim, é uma tristeza, né? Como a gente falou de capixaba, a orla estava muito... Existia uma limitação da própria prefeitura para investimento ali, né? Sim. Vocês quebraram, inclusive, uma barreira de fazer o segundo piso. Exato. Ali também, não é isso? E aí foi até a níveis federais, né? Porque tem órgãos que cuidam desse controle, né? Que é o SPU, que é o IFAM, que definem toda essa parte de burocracia do que você pode fazer na orla ou não. Então a gente foi futucando ali todos por exemplo, no Barlavento a gente não tem nada fixo no rooftop, é tudo desmontável. Uhum. Então não posso ter um banheiro lá em cima, uma estrutura por exigência do IFAM. Por conta da vista para o Convento da Penha, que
que acaba pegando toda... É uma normativa para toda a orla. Barlavento nem tem vista para o convento, mas acabou entrando porque englobou toda a orla. Então, se já barraram um prédio inteiro porque era retangular para ficar no formato de pirâmide para manter a vista o cone da vista do convento, do o cone convento, da né? vista do convento, imagina na orla que acaba sendo às vezes muito mais controlado, né? Porque Então, está muito mais à vista. Até muito nessa parte de gestão entra muito esse lance da burocracia, né? Sim. E no Barlavento, por ser uma iniciativa público-privada, ele passa por muita dificuldade burocrática, né? Então, de todos os órgãos que eu pudesse citar aqui. Então, a gente já teve ali... De certa forma, você é regulado por prefeitura, por estado, você falou até pela federação como um todo, né? Então, você tem disque de denúncia que deve acontecer. Ambiental. Ali tem toda a parte do IBAMA, né? Que protege ali, tem pro lado ali das tartarugas. Pelo então, ambiental, você vê principalmente dois lados. A restinga e a questão sonora, né? Do produção de ruído. E aí você tem os órgãos federais, que é o IFAM e o SPU, que protegem ali a União da praia ali, que é um patrimônio da União. Você tem a própria gestão municipal, né, de prefeitura e de governo estadual também, que acabam intervindo. Na pandemia a gente passou por essas inserções, né, de fiscalização para ver se estava cumprindo as normas ali da pandemia ou não, de espaçamento, de horário de abertura, de máscara, de gel e álcool em gel, aquelas coisas que foram implementadas na época. Como a gente tem a parte ali de diversão, de balada, vamos botar assim, tem a parte de segurança, e aí para você ter uma segurança você precisa estar aí na Polícia Federal. Então, aonde você pensar que tem algum órgão para estar ali, bombeiros, né? Liberação de alvará de bombeiros, vigilância sanitária. Se eu for ficar falando aqui... Só um case aqui. No Réveillon de 2021, a gente estava no meio da pandemia, a gente tinha uma normativa do Estado que a gente podia abrir até as 22 horas, Barlavento. E aí deu 21 horas, a gente estava com a casa cheia, mas a gente já tinha informado os clientes que eles teriam que sair, não podiam passar a virada ali. E deu 21 horas, tinham 7 órgãos na nossa porta, mais de 10 funcionários para se certificar que a gente realmente fecharia às 22 horas. Então, o Barlavento ele também sempre foi muito visado nessa questão de fiscalização, porque ele é ali numa avenida principal e acaba chamando muita atenção. Sem dúvida. Você citou a pandemia aí, até um aspecto que eu ia abordar. Tive a oportunidade de participar da gestão de 6 restaurantes de uma franquia durante um tempo. E eu sei que tem muitos desafios ligados a você fazer a gestão de um restaurante que está conectado com controle de custo de mercadoria vendida, gestão de estoque, capacidade comercial de você atrair clientes, etc. Eu entendo que no momento da pandemia, boa parte do que vocês já estavam consolidando ali ao longo do ano de 2019, principalmente mais ligada à parte de gastronomia, drinks, no Barlavento especificamente, mas obviamente também com o background da Wanted, vocês tiveram que se readaptar em termos de gestão para poder se adequar em relação exatamente a essa burocracia que foi imposta aí de vocês eventualmente não conseguirem funcionar 100% do tempo ou em alguns momentos fechado 100%, né? Como é que foi esse momento aí? E eu entendo que vocês tiveram também uma capacidade criativa de adaptação, né? Contextualiza um pouco sobre isso, que acho que dá para a gente ter alguns insights também sobre reinvenção de negócios, né? Exato. Acho que a palavra de reinvenção, a palavra da pandemia talvez foi a resiliência também, né? Então, se você conseguir se manter vivo, se manter ativo dentro de um período, né? Bem nebuloso, bem complicado aí, acho que para todos os setores, mas acredito que esse setor dos eventos, onde você lida com o público, talvez tenha sido mais afetado, né? Acho que foi o primeiro setor a fechar e foi o último a retornar. Então o impacto foi muito grande. E até um comparativo entre Barlavento e o Wanted, que já estavam em funcionamento na pandemia, o NAG ele abriu em 2022, né? Então já veio pós-pandemia. A gente teve um diferencial entre as duas casas, porque o Barlavento, por ter a parte de restaurante, por ter um ambiente ao ar livre, a gente conseguiu ainda se adaptar e funcionar de uma forma mais reduzida, em horários reduzidos, em capacidade reduzida. Então
Então a gente ainda conseguiu fechar por menos tempo e depois ir abrindo gradativamente. A Wanted, ela ficou realmente fechada, zerada durante 14 meses. Caramba. Então lá ainda o desafio ainda foi um pouco maior. Então a gente foi se adaptando ali, acho que é do momento mesmo, né? A vontade de você vencer, a dedicação. Acho que uma grande característica do nosso grupo é a dedicação full time aos negócios. Então nós só trabalhamos com isso, né? Uhum. Então Então a gente não tem outras atividades, outras profissões que a gente também é empresário. A gente fica ali o tempo inteiro na operação. Isso é muito bom, né, para o bom funcionamento, bom andamento do negócio. Então a gente estava ali o tempo inteiro, sem parar, 24 horas por dia, quebrando a cabeça para manter os negócios. Foi nesse contexto que surgiu o Barla Drinks, ou isso já era uma demanda que vocês identificaram? Enfim, como é que foi essa jornada aí para, de certa forma, terceirizar um setor de eventos na parte de drinks, bebidas, né? O bar de um evento, né? Externo, né? Como é que foi isso aí? A gente já tinha ideia do Barla Drinks e acabou parando um pouco com a pandemia, mas acho que a pandemia, como um todo, foi boa, entre aspas, né, para a gente se organizar em vários aspectos. Sim. Então, o nosso back da empresa, a gente conseguiu se organizar. A gente vinha numa expansão muito grande, né? O Barlavento foi uma explosão, e aí quando você vai ver, para que eu estava gastando isso aqui nesse setor? Então, você enxuga custo, você se estrutura e o serviço que você vai oferecer também. Então, a gente conseguiu estruturar o Barla Drinks nesse momento, para quando começasse a voltar os eventos, a gente ia ter um material para realmente a gente entrar de fato nesse mercado. Só voltando um pouco nessa questão de se reinventar, principalmente no Barlavento, o Barlavento ficou totalmente fechado entre 4 e 5 meses. Só que foram muitos desafios após isso também, né? Você tinha restrições, você tinha que fechar às 16 horas primeiro. Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar a abrir mais cedo e fazer café da manhã e o almoço. A gente tem que fazer alguma coisa, não dá para não funcionar. Ele, não, agora já pode abrir até às 18. Não, agora a gente bota uma musiquinha ao vivo aqui, todo mundo na sua mesa, mas já dá para ficar até mais tarde. Então, a gente foi se reinventando como podia, né? Tem toda a parte da equipe também, né? Então, a gente demitiu quase nada na pandemia, a gente conseguiu segurar o time. Tinha o time da Wanted também, que a gente realocou no Barlavento, para eles não ficarem parados também. Então, a gente não sabia que a gente não podia ficar parado. Como é que foi dentro desse cenário de crise? Como é que foi a gestão de caixa do negócio? Como é que vocês se organizaram? Às vezes até, em alguns casos, diminuíram a estrutura para aguentar o tranco, né? Sem saber quanto tempo que levaria isso. E outra pergunta, no mesmo sentido, apesar de vocês terem os negócios muito diversificados e a sazonalidade ela é diminuída, né, pela essa diversificação, mas também são negócios, de certa forma, sazonais, né? Então, como que vocês se preparam para a sazonalidade? Como que vocês se prepararam para enfrentar aí 14 meses de estabelecimento fechado? Acho que ali não teve muita preparação, né? Mas ficou um legado que a gente viu a importância de ter caixa. E a gente sempre teve isso, essa mentalidade de ter caixa. O Luiz, que é o nosso financeiro, bate muito nisso. E a gente viu a importância disso na pandemia. Então, enquanto muitos estavam querendo sobreviver, não vou dizer que foi tranquilo para a gente, mas a gente estava pensando em expansão. Então, a gente estava pensando num Barla Drinks, a gente já estava estruturando o restaurante japonês, a Unagi, que veio logo depois. Então, acho que foi a principal lição, talvez até nas nossas discussões, né, a gente pudesse bater, não é tão importante assim, e aí a gente vê que realmente, de uma hora para outra, o caixa faz toda a diferença. Mas deve ter sido um período angustiante, né? Sem previsibilidade. Nenhum. A gente chegava em algum momento que a gente não sabia quando que a gente poderia reabrir, se a gente poderia reabrir, se haveria um novo normal, será que o pessoal vai voltar a se aglomerar aí em restaurante, aí em balada, como é que vai ser? Era tudo muito incerto, né? Hoje a gente olhando não parece tanto,
mas a gente não sabia. Vai vir quantas ondas, a gente vai ficar parado 5 meses, 5 anos, vai acabar grande evento, vai acabar local, ambiente fechado, ninguém mais vai frequentar ambiente fechado. Então, eram muitas incertezas. Hoje, assim, a gente tem muitos testes de produtos e serviços que a gente fez ao longo do tempo e principalmente durante esse tempo da pandemia. Então, uma vez que o restaurante estava fechado, a gente criou o delivery. A gente fez até o delivery não só de comidas e pratos, a gente fez o delivery de drinks do Bar Lavento, né, que foi uma novidade na época que fez bastante sucesso. Hoje, com a operação funcionando normalmente, full time, para você criar um delivery de drinks, acaba que não é um produto principal, então você acaba focando muito mais na operação. Mas na época não tinha essa operação, então a gente foi desenvolvendo. Quando voltou reduzido, a gente já trouxe um almoço dia de semana que a gente não abria dia de semana. Trouxe o café da manhã, como o Garcia citou. Então tudo isso foi criando bagagem para quando a gente voltasse, a gente ter alguns artifícios para utilizar, né? Talvez um aprendizado desse que a gente teve no delivery lá, como teste do Bar Lavento, a gente usa ele muito forte hoje no NAG, né? Que eu tenho um delivery muito expressivo, que é um delivery que vende muito em 3 plataformas diferentes. Então, acho que foi muito aprendizado que a gente foi agregando e muita dedicação mesmo, como a gente falou, para poder estar ali se reinventando a todo tempo nesse momento nebuloso. Avançando um pouco no tempo, você citou aí o NAG, né? E eu entendo que apesar de você ter uma certa diferença nos negócios, existem muitas similaridades também, né? Quais similaridades vocês consideram que vocês foram entendendo que existiam ali em cada um dos negócios e que vocês foram masterizando e também um pouco dessa diferenciação de funções ou de cargos entre os sócios também, para que vocês pudessem ir criando uma certa hierarquia junto com os responsáveis, né, os gerentes de cada uma das unidades, além de um gestor que roda, né, todas as unidades, mas os sócios propriamente dito, como que vocês se estruturaram a partir dessas 2 primeiras unidades, criaram um serviço ou um /produto em separado. E aí vocês entenderam, cara, a gente tem uma oportunidade aqui de trazer uma nova perspectiva para uma comida oriental, né? Que seria o contexto aí do UNAG, mas naturalmente já com outras experiências ali da Wanted, do Bar Lavento, né? Como é que foi isso e o que seriam essas similaridades que vocês entenderam, cara, a gente consegue replicar isso muito bem? Então, o UNAG, a gente viu, como o Garcia falou, o primeiro ponto é uma oportunidade de mercado de oferecer um nível de gastronomia tradicional de alto padrão. Então, a gente já focou em trazer um restaurante para uma experiência gastronômica onde era voltada a um ambiente sofisticado, que você tenha conforto, né? Principalmente alguns pilares do UNAG, né? Que você tinha um atendimento de primeira linha, né? Trazendo um padrão de atendimento até de fora do estado, vamos botar assim, porque às vezes tem uma certa estigma, né, leva de críticas aí na cabeça do público capixaba referente ao nível de atendimento que se tem geral aqui dos estabelecimentos. A parte da comida em si, né, dos pratos, da gastronomia, toda a parte culinária é muito especial, né? Então a gente tem toda a parte de um serviço respeitando a tradicionalidade japonesa, então saindo um pouco dessa veia comercial, de uma linha que é chamada de linha Fusion, onde você mistura outros temperos ocidentais e você entrega alguns pratos ali com uma linha mais comercial e que tem seu mercado, tem seu valor, é legal, mas a gente procurou ir por uma linha onde não tinha essa oportunidade no mercado. Então a gente saiu um pouco da curva para entregar algo mais especial. Então a gente trabalha com iguarias, prioriza, né, os insumos, os peixes, os pescados, tudo muito frutos do mar, tudo muito fresco, que a gente pega, certo, de fornecedores da costa local, né? Então a gente prezou por essa qualidade. E uma coquetelaria também, a gente já tinha uma escola muito boa de coquetelaria no Bar Lavento, que já tinha tomado uma proporção de fama muito interessante no mercado de drinks e de coquetéis.
da mixologia, mas a gente levou ainda uma linha mais refinada e sofisticada para o Unag. Então, os drinks do Unag hoje são muito reconhecidos por um padrão muito especial. Então, a gente foi reunir esses pontos, né, para trazer algo bem especial e bem fora da curva. E não à toa, o Unag completou 1 ano agora, graças a Deus, com muito sucesso, né? Como eu citei também a respeito do delivery, né? Hoje a gente tem o nosso site é um site muito bem estruturado, trabalha também com 2 plataformas de delivery que tem no mercado e dá uma vazão muito legal. Então, assim, a gente usou muito da nossa parte de bagagem, de experiência e gestão da Wanted, do Barlavento, que eram nossos outros negócios, mas para trazer uma linha ainda mais premium, né, do mercado de restaurantes e gastronomia. Né? O Pepe e Thiago, e como que vocês, tendo em vista a diversidade desses negócios, né, aproveitando alguns core business, algumas experiências, né, onde vocês tinham ali uma entrega muito boa, mas como que você olha para os diferentes negócios e tenta fazer cross-selling entre eles? Existe uma estratégia de fazer uma venda... casada não é o termo correto, mas um cross-selling. Como que você leva um cliente da Wanted para o Unag e circula ele nos diferentes ambientes aí do 21-27? Acho que é até um pouco mais a área do PP, mas deixa eu me atrever aqui a falar um pouco. A gente vê que são clientes que frequentam as casas em paralelo, né? Acho que isso acontece muito mais com o Barlavento com a Wanted, então às vezes é até um caminho direto, sai, que o Barlavento a gente encerra mais cedo, né? Então a gente encerra ali entre 12:00 e 1h, e é a hora que está começando na Wanted, então já é um caminho certo pegar aquela ponte ali e já ir para a Wanted, que é bem próximo também, né? Sim. Então ali eu acho que é mais... visível, mas a gente também vê isso, cliente que vai no Barlavento almoçar e vai na Unag à noite, a gente acaba conhecendo muita gente e acho que com esses tipos diferentes de negócio a gente acabou conhecendo mais gente ainda, né? Então o PP, que é o principal comercial da casa, ele conhece pelo menos metade de Vitória aí com toda certeza. O aniversário desse cara aqui no Barlavento deu 400 pessoas e ficou gente pro lado de fora. Então... Mas estrategicamente existe uma política de você buscar essa venda cruzada, buscar levar o seu cliente pelas diversas experiências 21-27? Ou tá ligado mais ao perfil do público mesmo, que acaba procurando uma experiência de alto padrão, enfim, ou de ambientes com alta qualidade, né? Acho que tem 2 pontos. Acho que tem uma estratégia, principalmente do Barlavento com a Wanted. Então, hoje, o cliente que vai no Barlavento num sábado, numa sexta, ele tem uma condição melhor para entrar na Wanted, ele saindo dali e indo direto. Mas, além disso, a gente também tenta pegar entender o cliente, né? Então, assim, é por isso que a gente sempre está muito dentro da casa também, porque a gente acaba conversando muito com as pessoas e às vezes você identifica, às vezes mesmo sendo um grupo mais jovem de pessoas, mas eles têm um perfil que vai gostar de ir lá na Unag. Então a gente já identifica ali no Barlavento e já aborda, já explica. Na Unag a gente tem alguns tipos diferentes de serviço, então a gente tem o omakase, que é um jantar... todo especial, a gente tem uma cabine dentro do restaurante para 6 pessoas e aí você fica aos cuidados do chefe. Então o chefe faz todo um menu degustação explicando cada etapa durante 2 horas para você. Então a gente está sempre tentando identificar essas oportunidades. Mesmo sendo públicos relativamente distintos entre as casas, a gente vê que tem essa sinergia. E como que é esse processo de ideação, cara? Hoje, agora a gente vai abrir um negócio completamente diferente, assim. De onde surgem isso? Nas conversas de reuniões que vocês têm, rotinas entre sócios, ou, sei lá, alguém vai para uma viagem a São Paulo ou vai para o exterior e fala, cara, tem isso lá, não tem Vitória, agora nós vamos abrir Nós vamos lançar o Holy Cow. Uma nova bebida. Só complementando, antes de entrar nessa pergunta, eu vivo de relacionamento, né? Então,
tempo inteiro eu estou me relacionando com pessoas, então eu estou identificando esses anseios, esses perfis dessas pessoas. Então, assim, é difícil falar assim, como que a gente faz isso, qual é a estratégia, mas no dia a dia a gente tem diversos exemplos para dar. Então, eu vou dar um exemplo para ilustrar isso. Recentemente, né, há 2 semanas, foi o aniversário de 1 ano do NAG. Então, quem que eu ia chamar para ir lá ter uma oportunidade única de participar de um menu especial criado para o chefe, limitado a 50 pessoas? Então, eu fui na minha rede de melhores clientes, seja ele da Wanted, do Bar La Venta ou do NAG, e reuni esse time, esse grupo e convidei, olha, é o aniversário da nossa casa, de uma das nossas casas, eu quero que você esteja lá, entendeu? Então, acaba que às vezes o cara não tinha ido no NAG, mas ele estava com vontade de ir e foi uma primeira oportunidade especial que ele teve para ir. Mas ele era um brilhante cliente meu lá do Bar La Venta, entendeu? Então, acaba que no dia a dia a gente vai conseguindo identificar isso e executar essa conexão entre as casas, né? E até dando um spoiler, já pós a abertura do Repique, que é a casa de samba, a gente vai criar um mecanismo, não vou entregar muito aqui agora, mas que vai ter uma conexão entre as casas, no qual uma espécie de cartão ali. Notícia em primeira mão aqui, a gente está dando furo aqui. Que o cliente que gosta das casas, ou de 2 das 4 casas, de 3 das 4 casas, ou de todas, ele que tem esse perfil meio camaleão, ele vai ter ali uma espécie de acesso nos ambientes. Bacana. Então ele pode pegar e almoçar no Bar La Venta e depois ir lá curtir lá um samba, ou sair do samba e ir para o Wanted, ou ele pode jantar no NAG e depois curtir o rooftop do Bar La Venta e a gente tentar criar essa... Com mais 5, 10 anos, se o cara for sair em Vitória, eles vão sair numa unidade da 21, 27. Ele vai bater aqui no meu... Em algum momento ele vai bater no meu celular aqui. A gente costuma brincar hoje que, independente da fase da vida, eu vou ter alguma coisa para oferecer para aquele cliente. É verdade. Eu, inclusive, levei minha família para almoçar no Bar La Venta. Minha mãe veio aqui, levei ela com os meninos e tal. É um público, talvez fuja um pouco do público tradicional de vocês, né? A gente tem até um comercial nosso lá que ele fala isso também. O que você quer? Você quer sair, mas eu vou te oferecer alguma coisa. E é exatamente isso que a gente sente hoje, dada a complementariedade dos negócios. E aí, entrando na última pergunta, que é a idealização de novos negócios, novos serviços ou produtos, eu consigo identificar, às vezes, nesse público, né? Eu vinha falando, um pouco em cima do que o Garcia citou agora também, eu vinha falando para um público que ia para balada, até 2019. Então, um público ali de 20, 40 anos, certo? Depois eu comecei a falar para um público que tinha a parte ali de turismo, do Bar La Venta, que é o pessoal que quer conhecer e quer ir num beach club renomado da cidade. Tinha o público que é o público que vai lá comprar na loja da Origens, que é um público que gosta ali de ou capixaba, de defender ali o capixabismo, ou o próprio turista que quer levar uma lembrança falando do Espírito Santo para fora. Aí eu tinha o público do restaurante, que é o cara que, né, sua família foi lá com sua mãe, e aí vai sua mãe, que já é mais de idade, vocês que estão ali numa faixa etária média, e já vai seus filhos, que são as crianças. Então já é um ambiente que consegue atender isso. E em cima ainda tem ainda o lado do rooftop, que traz um pouco desse público de balada também. E já é um ambiente que eu já falo com um público corporativo, né? A gente até citou aqui em off, antes de começar aqui nos bastidores, da própria Wendy, né, que veio aqui recentemente, ela é cliente nosso do Bar La Venta. Eu já praticamente fechei uma festa final de ano com ela lá no Repique. Eu falei, a próxima festa vai ser na nova casa. Ela falou, pô, show de bola. Então, assim, a gente vai criando essas conexões, diferentes tipos de público. E depois do NAG ainda foi um público ainda de mais alto padrão. Então, um público mais seleto que, né, gosta de coisa boa, não liga às vezes de pagar, mas receber ali a retribuição daquele serviço de extrema qualidade. Então, hoje a gente já consegue falar com diferentes tipos de público, diferentes tipos de níveis, que querem coisas diferentes, mas a gente consegue praticamente com um povo ali abraçando essas ideias. E aí, a partir disso, eu acho que é o maior estímulo nosso de criar novos negócios. Né, que a gente vai entendendo que tem público para isso.
né? Então, as Vai ideias... percebendo na ponta as necessidades, né? O que ele está te demandando. Exatamente. Quanto... Acho que no dia a dia a gente vai percebendo. Eu falei de dores do mercado, atrelado à oportunidade. Hoje a gente identifica umas 5 dores aí do mercado. Está faltando as oportunidades. Hoje a gente já tem, além do repique, que a gente vai abrir daqui a pouco... Quando que vai ser lançado? Até o meio do ano aí, a gente acredita que já esteja aberto. É na Orla também ali, né? No Quiosque 7. Mas além do repique, a gente tem espaço ainda para ter mais 1, 2, 3 negócios. Com a estrutura que a gente montou hoje de back, com o know-how que a gente tem, com a experiência, eu acredito que dê para a gente, concentrando as operações aqui no Espírito Santo, dê para a gente abrir outros negócios, mas aí vai depender do mercado, vai depender das oportunidades. Essa questão da gestão, do back que você falou, né, como que vocês se organizaram? É interessante quando vocês falam que todos os sócios estão no negócio, estão com atividades... Atuantes, né? E quanto que vocês param para fazer prestação de contas, para fazer a parte, vamos dizer assim, burocrática da gestão do negócio? De, cara, dentro dos nossos objetivos, o que a gente está alcançando, quais são as perspectivas de inovação, como que vocês estão estruturados em termos de governança para que cada um preste conta do outro e para que vocês analisem cada business também? A gente evoluiu muito nisso, acho que principalmente de um ano para cá. Foi quando a gente colocou toda a nossa equipe de back na sala ao lado da nossa, no mesmo prédio. E aí a gente começou a ver a necessidade, né, de visualizar os números do fechamento de cada mês em cada casa. E aí, a partir desse momento, a gente, pelo menos uma vez por mês, a gente pega o fechamento de cada casa e entra na questão de cada pessoa. Então, exemplo, caiu o número de portaria da Wanted. Aí a gente vai tentar entender com o PP o que aconteceu. Por que diminuiu o valor pago para entrar na casa? Ou será que foi só nesse mês? Ou será que estava fraco, teve muito feriado? Ou o tempo não estava bom? Então, a gente, pelo menos uma vez por mês, a gente faz esse fechamento e consegue bater esses números. Eu acho que é uma estrutura que foi possibilitada pelo número de negócios que a gente tem. Se a gente tiver só um negócio, é impossível eu ter uma equipe financeira hoje que traga esses insumos para mim. Mas como eu tenho 3 negócios, vou abrir o 4º, ainda tenho outros 2 negócios flutuantes. Então, hoje me possibilita ter uma equipe que eu posso ter certeza aí que 90% pelo menos do nosso mercado não tem essa estrutura. Eu acho que num negócio só seria impossível também ter 5 sócios atuantes, né? Porque você fala, cada hora que você... É um negócio muito bom, né? Você esbarrar no outro Exatamente. sócio. Né? Isso permite, inclusive, o crescimento de vocês. Vocês foram para uma linha também de produtos, né? Com a Holy Cow, que a gente até comentou brevemente. E diferentemente de uma experiência de serviço, que muitas vezes você acaba tendo uma esteira de beneficiamento de produtos, né? Você compra um determinado produto in natura, acaba beneficiando e entrega numa receita para um prato de um cliente, ou você acaba comprando um produto acabado, no caso de bebidas, por exemplo, e apenas aloca ali, refrigera e acaba entregando isso. É uma gestão muito logística e de controle de estoque, controle de custo e se conecta muito com essa prestação de contas dentro de uma perspectiva financeira em que você consegue fazer essa gestão entre receitas, custos e outras despesas que acabam tendo ali conectadas nesse negócio, e aí você tem esse overhead que, obviamente, alguns desses custos ou algumas dessas despesas são compartilhados. Só que quando você entra para uma linha de produção própria, eu entendo que existe todo um know-how por trás que acaba sendo um pouco diferente, né? Porque você precisa pensar dentro de uma perspectiva não só de beneficiamento ou gestão de estoque de terceiros que está chegando para você, mas você precisa fazer a distribuição disso também, né? Uhum. Como que foi essa compreensão de que existia também uma oportunidade de ir para um caminho de produtos que tem uma possibilidade, obviamente, de escala maior também? Sim. Você não precisa estar atrelado ali a uma casa específica. E
De que forma vocês implementaram realmente e criaram esse conceito de produto e colocaram nas gôndolas de supermercado, por exemplo? O Rolical, ele surgiu, na verdade... Primeiro a gente tinha um fornecedor, que é a Cachaçaria Santa Terezinha, né, que depois virou um parceiro e que ao longo do tempo desse relacionamento de fornecedor-parceiro virou hoje um sócio, que é o nosso sócio do Rolical. O Rolical ele é um produto que é do nosso grupo e é do grupo da Cachaçaria Santa Terezinha também. Perfeito. Que é da família Menegatti, lá com o Sr. Walter e o Igor. Então, a gente conseguiu ter a idealização desse produto, que é um produto agradabilíssimo, um produto que quem praticamente prova e bebe, gosta, né? Ele é difícil você beber e falar assim, não gostei muito. Ele se assemelha um pouco ao Amarula ou não? Pode ser que seja da mesma... Pode ser considerado, porque por ser um licor, né? Da mesma, e ser doce. A leite ali, então é doce, então pode ser. O gosto da Amarula é um gosto muito específico, né? É da linha dos produtos perigosos, né? Que o nome não sente que tá falando. Você vai perceber, já era. Já é tarde. Então, a gente criou um produto que ele é muito divertido, né? Da vaca sagrada, mas é um produto que tem um rótulo colorido, que vai um pouco nesse universo também fantasioso, de você se entregar ao licor dos deuses e tal. Então, a gente prezou também pela qualidade dos insumos utilizados na produção da receita, né? Então, a gente usa doce de leite mesmo, doce de leite de verdade mesmo, quando você pegar um doce de leite e ele é usado na receita, né? Algumas outras receitas que tem no mercado que o leite condensado vira o doce de leite e depois é trabalhado dentro da produção do produto. Então a gente observou essa característica e eu acho que é um produto que talvez possa falar com todos esses níveis e tipos de públicos que a gente conversa hoje, né? Então, você pode estar tomando lá como um aperitivo no almoço lá na sua casa, ou no churrasco, ou na festa de formatura, ou colocar uma dose lá no casamento. Imagino que ele já tenha virado um drink. Exatamente. No Bar Lavento. Exato. Tem opção de fazer com drink, pessoa que toma com café expresso também, que fica bem legal. Então... Interessante isso aí, eu já tô bebendo um balde de café aqui. Se tivesse Rolical aqui, vocês nem iam saber. Exato. E hoje ele está sendo produzido aonde? Na estrutura da Santa... Da produção da Cachaçaria Santa Terezinha. Eles produzem, já faz toda a parte de engarrafar, de rotular, e depois a gente consegue fazer essa venda. Essa venda nas nossas próprias casas, nas nossas unidades, você tem a opção de comprar, seja dose ou garrafa, no própria loja da Santa Terezinha que tem no Horto Mercado, no site, né? Então você consegue hoje entregar nível Brasil. Então, só você entrar no site e comprar lá o produto, que ele consegue entregar pela logística do correio e nos supermercados também. Nas grandes redes de supermercado hoje aqui da Grande Vitória você consegue já encontrar o Rolical nas prateleiras, nas gôndolas, né? Boa. Fora as ativações todas aí de marca e de marketing que a gente consegue estar presente em eventos externos, em ativações externas, né? Naturalmente, para vocês entregarem o resultado que vocês têm aí de forma consistente desde 2016, com a abertura de novos negócios, expansão, diversificação, vocês precisam de boas pessoas. Vocês comentaram que vocês conseguiram manter boa parte delas, por exemplo, no período de pandemia e naturalmente... Você precisa treinar e capacitar essas pessoas o tempo inteiro, mas que elas estejam engajadas ali também com esse propósito de gerar a experiência que vocês almejam, com a qualidade de atendimento, com a qualidade dos produtos, dos insumos. Como é que vocês se organizaram ao longo do tempo também para ter essa perspectiva em relação às pessoas, né? E como é que vocês evoluíram em termos de gestão de pessoas para que vocês sejam também atrativos para pessoas boas, que naturalmente vão se inserir em novos negócios também, né? Às vezes você acaba preparando uma pessoa dentro de um estabelecimento, ele se consolida e você consegue alocá-la num outro desafio também, né? E como vocês quebraram o estigma também do mau atendimento capixaba, né? Para públicos que são tão exigentes como o de vocês. Eu acho que esse universo, cara, a gente consegue ter uma cultura organizacional muito familiar, né? A gente passa isso muito para o nosso colaborador e acho que, consequentemente, isso rebate lá na ponta final do cliente. Então, a gente tem uma premissa dentro do grupo que é a valorização pessoal. Então, quem
tá ali trabalhando, vestindo a camisa, dando suor e querendo crescer, o cara cresce dentro do nosso grupo. A gente tem diversos exemplos de garçom que se tornou gerente, gerente que se tornou gerente geral, chefe de portaria que se tornou gerente, auxiliar administrativo que hoje é chefe do administrativo, que pessoas que já estão com a gente há 4, 5, 6 anos, né? Então, a gente passa muito essa característica de aqui você tá com a gente, vamos junto, vamos caminhar. Então, acho que isso agrega muito nessa parte de uma gestão mais saudável. Isso acaba sendo, assim, de certa forma, me corrija se eu estiver interpretando de forma errada, mas é um setor que, via de regra, acaba tendo muita rotatividade, né? O que vocês criaram de mecanismos, além dessa gestão mais familiar, para reter, né, bons talentos ali, né? Acho que remuneração é um diferencial nosso. Hoje, sim, o nosso funcionário ele recebe mais do que a média do mercado, tanto por volume, que aí vem o variável. A gente tem uma terceira linha também, que é um outro variável, que aí tem algumas métricas ali de execução, que ele consegue também, algo que geralmente o nosso setor não tem em outras casas. Você consegue dar um exemplo? Assim, o que seria um primeiro variável, um segundo variável dentro do... O primeiro variável é 10% do garçom. O segundo variável é aquele garçom que está comprometido com o negócio, que ele vem, fala com o gerente geral, fala comigo, cara, eu acho que isso aqui podia ser feito dessa forma. Eu já me dei a liberdade de mudar aquela máquina de café de lugar, porque ali fica, o salão funciona melhor. Então, isso você identifica, né? Como você está ali diariamente, a gente acaba participando muito também, mesmo sem precisar estar ali, porque hoje a gente já tem uma equipe para tocar o dia a dia, a gente acaba estando muito presente, então a gente identifica muito isso também. E além disso, eu acho que a gente tem um respeito das pessoas saberem a forma correta que a gente trabalha. Então, a gente sempre é muito verdadeiro. Eu nunca vou ficar prometendo o mundo para um funcionário sabendo que no final do mês eu não vou cumprir aquilo. Então, eles sabem disso. Acho que a pandemia foi exatamente um exemplo disso. A gente mostrou o que daria para a gente fazer e a gente conseguiu manter o time. Então, eu acho que esses fatores aí de remuneração e essa forma da gente trabalhar é o que mantém boa parte do time trabalhando com a gente de forma motivada. Isso acaba sendo um grande diferencial pelo que vocês comentaram, né? De ser um negócio de relacionamento, né? De você ter recorrência de clientes frequentando esses ambientes e, consequentemente, se você vai num determinado local, você conhece o garçom, você já fica praticamente brother do cara ali e ele já sabe o que você vai pedir, Exato. O ponto da sua carne, o jeito que sua esposa gosta de alguma coisa, enfim. Então, isso também acaba sendo um atrativo para o próprio local, né? Então, é como se fosse um ciclo virtuoso dentro desse aspecto de relacionamento, né? E aí eu acho que vale a pena entender exatamente isso por conta dessa valorização de pessoas e dessa capacidade criativa que vocês têm e de uma gestão muito transparente, mas relacional, né? Eu entendo que vocês entenderam, a partir de uma determinada oportunidade também aqui no estado, a necessidade que o público tem, por exemplo, de ir para uma casa de samba, que é uma coisa que eu particularmente nunca ouvi falar que existe aqui, né? Como é que foi essa ideia mesmo, assim, e o que vocês têm identificado que vai ser também um negócio de sucesso a partir dessa implantação aí da Repique Samba Lounge, né? Que seria uma casa de samba, seria isso? Exato. Acho que o samba, né, é uma paixão nacional, né? O brasileiro, ele está muito conectado com algumas paixões e o samba é uma delas, assim como o futebol, enfim. Então, é um ambiente que a gente vai propor, onde é um ambiente que você pode se sentir muito à vontade de ter um bom samba, de ter uma boa gastronomia, de ter ali uma cerveja gelada, de ter o chopp, né? O chopp, o brasileiro gosta muito de chopp. Então, esse universo boêmio que permeia ali entre petiscos, vai ter a parte também de drinks, refrescantes, por você também estar ali numa orla, né? E uma coisa tropical. Então, a gente observou que, assim, vai unir algumas paixões nacionais no mesmo lugar. Isso é pro lado 21 do grupo 21, 27 frequentar uma coisa que tá sentindo falta do Rio de Janeiro, aí?
A questão aqui é que, apesar de serem 4, 21 e 1, 27, o 27 é o mais sambista de todos. Né? Então, é passista aí, criado na... Vai na linha de serviços ou produtos que você gostaria de frequentar. Exatamente. Eu nasci no berço do samba, né? Meu pai é um dos fundadores da Escola de Samba de Cutuquara, então que legal. É um baluarte do samba capixaba e eu, né, meu irmão, minha irmã, a gente nasceu nesse universo, então sou passista da escola, a gente gosta muito disso. Mas todos os meninos também gostam muito de samba, a gente gosta muito de escola de samba, a gente gosta muito de futebol, que é muito, né? Samba e futebol, acho que são duas coisas que se conectam muito bem. Então a gente foi mais um ponto desse, né? Que a gente, é uma coisa que a gente ama, que a gente vai estar lá, que a gente vai querer estar falando para as pessoas com o olho brilhando da nova casa. Então, assim, a expectativa está muito alta nesse contexto, né, de você criar algo que, né, como você falou, não tem muito no mercado, é uma oportunidade inovadora. Ô Pepe, e você com essa cara de roqueiro, com a barba, né? O negócio é sertanejo e samba. Exatamente, eu sou camaleão, a gente vai se encaixando ali e vai dando certo. Então, mas eu acho que o Repique, ele chega para acho que unificar esse público que a gente hoje já conversa, né? Já quase vai completar 7 anos que a gente está aí na atividade, então a gente vai reunir, acho que todos esses pontos fortes e positivos que a gente tem de gestão, de conceito, e é mais uma casa conceitual, né? Como o Gabriel falou, que é diferente das outras. Então cada casa tem o seu estilo, o seu conceito, a sua característica específica. Então o Repique, eu acho que ele chega para completar esse time aí de marcas e casas, de estabelecimentos do nosso grupo, trazendo. De lá a gente vai ter a visão para o convento. Acho que tem mais 2 pontos interessantes do Repique. O primeiro é que a parte de cima, o nosso rooftop lá, ele é maior do que o do Barlavento. Lá ele pega toda a extensão do deck, né? Então são 400 metros quadrados. E a gente vai deixar uma área mais livre para eventos. Então eu não vou ter... a recorrência de eventos que eu tenho no Barlavento, que eu faço 6 eventos por semana. Tenho uma programação todos os dias da semana. No Repique, provavelmente, a gente vai ter um dia da semana, que vai ser o dia da operação da casa lá em cima, com algum samba. Mas os outros dias a pessoa vai poder alugar como se fosse um cerimonial. Então, vai poder fazer um casamento, um aniversário à beira-mar. A gente vai ter entradas diferentes, banheiros diferentes. Então, acho que isso vai complementar muito bem também o nosso serviço, porque hoje o que mais bate pra gente é uma pessoa querendo fazer um casamento num sábado à tarde no Barlavento. E a gente tem que ficar negando. E a gente não consegue fechar porque a gente está aberto a público, né? Senão você perde seu público também, né? Exato. Vai ter esse diferencial, que ainda é um outro público que a gente já observou essa oportunidade, essa demanda no mercado, de ter um espaço para eventos dentro da praia, né? De frente para o mar, à beira-mar, com visual. Ali é bem interessante, que fica muito próximo do aeroporto, né? Então o avião, ele praticamente, inclusive está passando agora isso, ele vai descendo ali, então dá um visual legal, né? Bem bacana, assim como também o Barlavento tem esse visual ali deslumbrante ali do Pier da Iemanjá, da Ilha do Socó. Então a gente vai conseguir trazer essa oferta de ter um ambiente ali exclusivo para você estar realizando seu evento, seja qual for o objetivo, o fim dele. E é muito bom que você eleva o nível, né, do serviço capixaba como um todo, né, de bares e restaurantes e tal. Você começa a ter, como vocês falaram, né, restaurantes que estão abrindo agora na Curva da Jurema, né, cara, ótima qualidade, é mais uma iniciativa e a gente começa a competir, né, num nível mais de qualidade de atendimento, qualidade de serviço. Esse é um ponto que eu acho que assim, vale a pena explorar também. Porque quando você é um primeiro no mercado, tem um paradoxo, né? Ou você bebe água limpa, ou você acaba abrindo mato alto para outras pessoas virem, pegarem o vácuo ali da energia que você gastou para abrir e podem te tornar concorrentes reais ali, né? Como é que vocês lidam com eventuais concorrentes ou quais diferenciais vocês consideram que ao longo do tempo... além do que vocês já abordaram, mas que faz com que o negócio de vocês sejam perenes? Eu acho que, assim, nada vence o trabalho, né? Então, a gente foca muito no nosso.
Existem as concorrências de mercado, existem as adversidades aí, às vezes intempéries de tempo, de condição climática, mas a gente sempre está voltado em entregar a melhor experiência possível para o cliente. E a gente consegue vencer dessa maneira, né? Então, a gente tem que estar sempre percebendo, né, com as percepções das nuances, dos anseios do mercado, das novidades, inovando. Então, anualmente a gente faz reformas nas casas onde a gente muda algumas características de decoração, muda uma iluminação, traz novidades. Olhou um negócio lá numa viagem, ou o Instagram hoje leva a gente em qualquer lugar do mundo através da tela do celular. Então, às vezes a gente olha um negócio no Instagram super interessante lá, sei lá, no Japão, e a gente já quer implementar aqui, a gente procura pesquisar, saber, buscar um fornecedor daquilo. Ou o cara não faz aquilo, a gente conversa com ele e ele vai se virar para fazer. Né? Então, acho que muito disso. A gente sempre tenta se colocar num nível mais alto possível, e aí eu acredito que o desafio ele joga para o lado da concorrência, né? E não para o nosso. A gente sempre está muito próximo, como a gente falou, né? E no nosso ramo é impressionante. Se a gente fica um pouco afastado, 10 dias afastado, parece que o negócio desanda um pouco. Então, você realmente tem que estar mais próximo ali, porque são muitos fatores que influenciam. E eu acho que algo em comum nas nossas casas é o carinho que a gente tem com o cliente. Então, mesmo sendo concepções diferentes de negócio, a gente acaba tendo essa relação, igual a gente estava falando aqui, da pessoa conhecer o garçom conhece pelo nome, o gerente já sabe a mesa que aquela pessoa gosta de sentar, ou o lounge que aquela pessoa gosta de ficar. Então, a gente tem esse carinho com o cliente, e isso não está nem perto de ser fácil de fazer, né? Porque realmente a gente vive disso e a gente fica muito próximo. Se tem alguma reclamação um pouco mais séria no Instagram, a gente pede o número da pessoa, eu ligo, o PP liga para a pessoa no dia seguinte, se coloca à disposição. Então, a gente sempre está muito próximo para o cliente realmente se sentir acolhido. Eu acho que um dos pontos altos aí, até da parte de gestão nossa, é o feedback. A gente vai muito atrás do cliente para acolher o feedback. E aí a gente consegue descobrir onde está acertando, e a gente vai impulsionar isso e vai melhorar ainda e alavancar aquilo ali. E os pontos que existem falhas, existem erros ali no dia a dia da operação, pode acontecer alguma coisa que saiu ali do trilho e é natural, né? A gente evita ao máximo, mas uma hora ou outra tem ali um escorregão, a gente vai buscar esse detalhe para a gente, retratar essa pessoa, trazer ela para uma visão de recuperação, vamos botar assim, e correção interna da nossa atitude, da nossa equipe, né? Da nossa entrega, né? para o cliente. Então, a gente é muito exigente com essa questão do feedback. A gente é muito ostensivo quanto a isso referente ao cliente. A gente sempre busca muito, faz muita questão de estar conversando e, cara, me fala como é que foi. A pessoa, não, foi tudo bem. Eu falo, mas aí eu provoco mais. Não, mas foi tudo bem como? A música estava legal, o clima estava legal, a comida deu tudo certo. Aí a pessoa fala, não, tá, isso aqui. Porque aí você vai buscando ali no detalhe minucioso o que a pessoa às vezes tem ali, mas tô meio sem graça de falar e tal. Fala, não, pode falar, fala aberto. Eu tô incentivando mesmo, isso é muito importante pra gente. Aí a pessoa às vezes acaba entregando algum detalhe ali que, vai ser crucial para nosso andamento, né? Pepe, Thiago, queria agradecer a disponibilidade de vocês, terem aceitado o convite, né? De novo, assim, a visão de vocês de diversificação, né? De certa forma, até nichar um público mais exigente, constante inovação, num segmento que historicamente, o Estado não é um celeiro, né, de iniciativas disruptivas como a que vocês estão fazendo. Parabenizar vocês pela iniciativa, desejar sucesso aí ao Repique, assim que tiver inaugurado. Nos convide para participar lá da inauguração. E é legal, cara, que eu particularmente sou cliente de vocês, assim, eu não tinha falado isso com vocês anteriormente, já fui, por exemplo, Barlavento e o Wanted. Ainda não fui na Unago, vou conhecer. E é importante que a gente sempre traz aqui pessoas e empresas que a gente admira, que, cara, estão fazendo uma gestão bacana, diferente, e a trajetória de vocês ao longo desses últimos anos tem sido bem importante. E queria reforçar aí o agradecimento a vocês aí.
vocês quiserem falar alguma coisa em relação ao que vocês têm vislumbrado em relação ao futuro também, não só aqui no Espírito Santo, mas em relação a esse ambiente aí, fica à vontade também. Acho que o último ponto, até que é interessante na parte de gestão, a gente recentemente criou uma casa de produção para atender as nossas casas. Então a gente tem um back onde são produzidos ali, a gente tem câmara fria, tem carros que a gente adquiriu agora recentemente, tem essa casa onde fica uma equipe lá que não trabalha em nenhuma casa, ela trabalha nessa casa de produção, e dessa casa de produção a gente consegue alimentar as nossas casas, e isso dá um profissionalismo, dá um cuidado. A gente tem uma espécie de alquimista lá, elaborando os drinks, testando tudo isso, então a gente conseguiu vislumbrar que a gente tem como atender as nossas casas nisso, e isso é até uma coisa escalável para a gente poder até apresentar em outras casas, em outros estados, que a gente consegue entregar essa estrutura, né, tipo interna para distribuição. Então isso foi um ponto que a gente conseguiu. O volume de drinks do Bar Lavento, por exemplo, é altíssimo. Como é que a gente dá vazão a esse número de drinks? Chega a vender às vezes 8 mil drinks no mês. Como que a gente consegue dar essa saída? A gente precisa de uma produção interna para poder alimentar. Então, a gente sempre está buscando essa parte de gestão para otimizar, né, a entrega, mas mantendo a qualidade, tal, não perder aquele brilho que a gente sempre busca, né? E se você chegou até aqui, considere se inscrever no nosso canal, caso você tenha gostado desse conteúdo. Assim você vai receber todos os novos episódios. E se você está apenas nos ouvindo nas plataformas de áudio, dê 5 estrelas. Isso faz com que esse conteúdo chegue para muito mais pessoas, impactando assim a gestão de muitos negócios. A gente vai ficando até aqui. Um abraço e até a próxima.